Tá, o cara é muito louco, velho. Esse cara é bom demais, mano. Meu Deus. Quinta. Ah, quinta tem que entregar aquele trabalho, eu ainda nem fiz a introdução, velho. Ah, tem que começar. É, bom demais, velho. Parece que nem foi planejado. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos começar, não. Se é pra começar, vamos começar. Bom, eu sou Davi Tunes Vieira, sou um estudante do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, e esse trabalho é para a disciplina de Educação Física 4, lecionado pela professora Elizabeth Albano. E o tema do trabalho é a relação, né, entre o uso excessivo das redes sociais e a qualidade de saúde mental das pessoas. E eu vou falar um pouco mais sobre os pontos negativos que vêm desse uso excessivo. Valeu? Eu vou agora voltar aqui pro meu bagulho, vocês ficam aí com o vídeo e valeu. Por mais que na nossa visão muitas pessoas tenham acesso à internet, ainda assim existe um fosso digital entre nós. Segundo uma pesquisa recentemente publicada pela We Are Social e Hootsuite em janeiro deste ano, somente cerca de 60% da população mundial possui acesso à internet, enquanto obviamente 40% não. Esse dado demonstra que o nosso mundo ainda está longe de ser totalmente conectado. E levando esse dado em conta, nesse vídeo ele fala somente sobre aquelas pessoas que possuem de alguma forma contato a esse mundo virtual. Por conta da velocidade constante de crescimento da internet, nós não tivemos tempo de nos adaptarmos a essa quantidade absurda de informação. E também por conta da diferença de velocidade entre pensamento e internet, as pessoas estão cada vez mais apressadas e pensando mais no depois do que no agora. Lembrando que essa apressada é diferente de velocidade, pois alguém trabalhando velozmente possui mais eficácia em menos tempo, sendo que alguém trabalhando apressadamente possui menos eficácia em menos tempo. Na verdade, podendo levar até mais tempo se ocorrer algum erro. Com esse pensamento apressado, o jovem de hoje em dia já tem praticamente embarcado no seu DNA o fator ansiedade. Por conta de descobrir um mundo muito maior do que aquele de quando se é criança, além disso, muitas responsabilidades até então desconhecidas, o jovem acaba por não saber o que ele pode fazer para com a sociedade em que ele vive. Pois, segundo Bauman, a nossa sociedade é líquida, ou seja, está em constante transformação e nada é feito para durar. Isso acaba por deixar uma incerteza na cabeça não só do jovem, mas de todos nós. Tive que fugir da chuva. Mas vai, voltando ao que eu estava falando, o jovem, como forma de mascarar a realidade, ele acaba por se isolar e se manter na sua própria bolha de mundo perfeito. E as redes sociais possuem um papel principal nessa atuação. Dentro do mundo das redes sociais, tudo é maravilhoso. Você não precisa aturar aquilo que você não gosta, afinal, é só bloquear aquilo ou aquele que seria como se nunca tivesse existido. E essa falsa segurança social, ou bolha social, acaba por reunir tudo aquilo que nós nos interessamos e afastando qualquer outra coisa, impossibilitando a descoberta de novos interesses. Segundo um estudo feito pela Royal Society for Public Health na Inglaterra, onde foram consultados mais de 150 mil jovens entre 14 e 24 anos, a mídia que mais teve impacto negativo nesses jovens foi o Instagram, pois esses começaram a ter dificuldade na imagem corporal de si quando se compararam aos corpos literalmente inalcançáveis da plataforma, pois a maioria é modificado digitalmente, piorando mais ainda, visto que cria um padrão de beleza impossível, irreal. Isso acaba por criar no jovem uma insatisfação crônica com o próprio corpo, principalmente nas mulheres. Além dessa relação do conteúdo acessado com a saúde mental, foi constatado outra relação entre o tempo consumido por as redes sociais e a saúde mental, onde foi determinado que mais de 2 horas acessando essas redes está relacionado ao aumento progressivo de ansiedade, depressão e distúrbios de autoimagem. Também existem alguns aspectos benéficos, tais quais os jovens se sentirem mais ouvidos ou mais valorizados. Porém, não me cabe falar agora todos os benefícios, pois esses seriam os temas de outro grupo. Bom, voltando. Esse estudo chegou à conclusão de que é necessário que esses responsáveis por esses jovens alertem de que esses corpos, essas imagens, né, não são reais. Elas, na verdade, são manipuladas
para se apresentarem como perfeitas, sendo que, na verdade, essas são só manipulações da realidade que o produtor de conteúdo quer passar para o seu público. Uma ideia muito legal que os produtores desse estudo tiveram foi a de pedir aos desenvolvedores dessas plataformas de compartilhamento de vídeos e fotos para sinalizarem em cada foto que não condizisse com o corpo real do produtor de conteúdo ou que fosse utilizado muitos filtros, fosse sinalizado um pequeno aviso, né, para demarcar essa diferença entre o real e o irreal. Porém, eu acredito que seja um pedido muito difícil de ser acatado, visto que justamente o irreal rende mais visualizações do que o real. Outro aspecto que esses responsáveis devem se manter atentos é o de tempo gasto nessas redes sociais, né? Como eu falei anteriormente, pode ser de no máximo 2 horas por dia. Porém, não se deve proibir o acesso depois desse determinado tempo, e sim apresentar a esses jovens outras atividades em que fosse gasto um tempo mais eficientemente, fosse mais rentáveis, pode-se dizer. Dependendo, é claro, do perfil de cada usuário, porque cada atividade vai trabalhar determinada área, e todas as pessoas são diferentes em cada área delas, né? Esse sistema de seguidores, likes e curtidas estimula uma questão cognitiva no cérebro que libera dopamina e ocitocina, ou seja, o sentimento de prazer. E esse sentimento pode gerar uma relação de dependência, uma dependência emocional. E essa dependência emocional varia de pessoa para pessoa, assim como os medos, os traumas e a personalidade de cada um. Para uma pessoa que já tem tendência à depressão, já tenha problemas cotidianos, todos esses fatores podem servir de gatilho, visto que ela está enxergando algo que não existe, que é essa falsa felicidade que é gerada pelas redes sociais. Só uma minoria das pessoas é realmente dependente das redes sociais. Porém, isso já dá algo em torno de 6% da população mundial. E é claro, essa porcentagem não é somente de dependência das redes sociais, mas também de videogames e smartphones. E infelizmente, segundo a CID-10 e DSM-5, que são regulamentos psiquiátricos, a dependência de internet e redes sociais ainda não foi diagnosticada como um quadro psiquiátrico, como um diagnóstico psiquiátrico. Porém, já existe a dependência aos games, o diagnóstico psiquiátrico de dependência aos games. A população que tem mais risco de se tornar dependente das redes sociais são mulheres jovens, pessoas com descontrole de impulsos, introvertidos, perfeccionistas, pessoas com baixa autoestima e pessoas com necessidade constante de aprovação. Além do perfil de usuário que se contenta em apenas observar os outros, ainda existe aquele tipo de usuário que quer ser sempre o centro das atenções. E esse sentimento de querer ser o centro de tudo pode vir a desenvolver o transtorno de personalidade histriônica, ou histrionismo, que seria essa carência, essa necessidade constante, essa necessidade genuína de atenção, que pode vir a ser por conta de ela se sentir emocionalmente vazia. As redes sociais tiraram do ser humano aquilo que é necessário para se criar uma vida criativa, que seria o tédio. A arte e a filosofia nasceram do tédio. Elas não nasceram da ocupação, pois pessoas ocupadas não fazem nada além daquilo que elas já estão fazendo. Por isso, ocupadas. Com as redes sociais, nós somos constantemente ocupados com coisas para se ver ou se fazer, inibindo-nos de fazer outras coisas mais importantes. E essa falta de tédio pode gerar em nós alguns malefícios, como ansiedade, visto que como nós estávamos sempre fazendo alguma coisa, sempre tínhamos algum conteúdo para fazer, quando nós deixamos de fazer aquilo, em determinado momento, a gente vai começar a sentir aquela inquietação para voltar a nos conectarmos. Como diz Leandro Carnal em A Solidão nas Redes, a presença dos outros nos distrai de nós mesmos. Ou seja, ao olhar, reclamar, julgar os outros, nós estamos deixando de olhar, autoanalisar e julgar a nós mesmos. Karnal também fala que o conceito conhecimento é poder de Francis Bacon é tão válido hoje quanto era lá no século XV.
Hoje em dia, todos possuem toda e qualquer informação na palma da mão, seja mentira ou verdade. Então, poderoso é aquele que sabe trabalhar com essa mentira ou verdade para se obter resultados. Antigamente, para se contestar algo, era necessário um amplo estudo sobre e poucos possuíam tal conhecimento. E hoje em dia, basta você abrir uma conta no Twitter ou no Facebook que automaticamente tu já vira um juiz da verdade, detentor da sabedoria, que conhece tudo e qualquer coisa sobre qualquer assunto. Ou seja, realmente a internet democratizou a opinião. E com isso vem o ódio. O ódio que é uma marca da existência humana. O ódio que nasce do preconceito, o preconceito que nasce do medo. Medo que é uma estrutura do comportamento humano. O ser humano tem medo das mudanças, medo das diferenças. Então ele já vem expressando esse sentimento através de ações e falas desde muito antes da criação da internet. As gerações passadas já utilizavam esse sentimento na forma de músicas até mesmo infantis, como se fosse algo normal. Afinal, uma das características da cultura é tornar natural, normal, aquilo que não é natural. Porém, hoje em dia é bem mais fácil espalhar e achar semelhantes que compactuam do mesmo sentimento. Afinal, a internet está aí para todos que podem usá-la. E por isso, na minha opinião, ela se tornou uma das mais, se não a mais preconceituosa mídia existente hoje em dia. Preconceituosa no sentido de assumir um preconceito, de assumir um conceito antes mesmo de contestá-lo ou refletir sobre ele. Esse sentimento assíduo de ódio desencadeia um pensamento muito interessante de Mahatma Gandhi, o qual ele fala: olho por olho, um dia acabaremos todos cegos. Do qual podemos refletir que, se o ódio virar generalizado, o único final possível seria a destruição completa. Então, para não se naturalizar esse sentimento detestável, é necessário se desvincular ao menos um pouco desse mundo virtual e voltar a entender um pouco mais o nosso próprio mundo e refletir um pouco mais sobre o que é e o que não é verdade. E para deixar uma reflexão final, eu gostaria de fazer uma citação a uma frase de um pensador contemporâneo, o E.T. Bilu. Busquem conhecimento. Eu sou Davi e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Opa! Esses são alguns vídeos que eu recomendo que vocês verem, que eu utilizei como base, né? Tem esses aqui, tem esse aqui também, tem esse aqui também. Tem esse aqui tá mexendo aqui, ó. Tem alguns links também, alguns estudos que eu usei. Tem outros que eu vou deixar só como aqui pra vocês lerem se vocês quiserem, que eu não utilizei, que senão ia ficar muita coisa. Mas são bem legais também. Esse aqui, tem aqui. E falou!